O sobre esse cristianismo é uma espírito, estrada, o evangelho é caminho. é sobre esse espírito que o caminho da graça está construído, desse sal que se dilui no todo e que se miscua e que entra nos lugares onde ninguém quer ir. E o É caminho essa a proposta. ainda é a expressão de visibilidade de uma coisa mais subversiva, que é aquela que eu disse que eu incito todos os dias a criação dela aqui na Vem VTV. Porque o caminho, eu estou tentando fazer com que ele seja apenas, com muita leveza, um elemento de visibilidade mínima da possibilidade desse convívio sem que uns comam os outros, mordam os outros e devorem-se uns aos outros em nenhuma forma de artifício político. Falando uma linguagem do seu ramo, seria um showcase. Imagino. Controlado, pequeno, para mostrar demonstração, para dar demonstrabilidade dessa possibilidade. Acho que é possível. Mas eu não quero expandi-lo. O que eu quero é que o que cresça seja essa coisa que ninguém nomeia e que pervada toda a massa e que invada tudo e que se torne incontrolável, e que não tenha dono e que seja cada dia mais conduzido pelo Evangelho, pela palavra, pelo Espírito O senhor é e pelo obrigado, temor do Senhor. eventualmente, a podar quando o senhor percebe No caminho da graça? que Nunca as coisas... tive que fazer isso. Soube uma vez que tinha um grupo num lugar no Rio de Janeiro em que uma pessoa que chegou de um jeito, depois estava lá entrando numa de tipo teologia da prosperidade. Eu só mandei um recado dizendo: mano, Deus te abençoe, você está livre, siga como você quiser, mas você nunca veio enganado, você sempre soube aqui que o nosso espírito é outro. E então, por favor, se você quiser continuar caminhando com a gente, o nosso espírito é esse. Se você não quiser caminhar com a gente, fique à vontade, fique livre, você não deve nada a ninguém, Deus te abençoe e vá em paz. Esse é o espírito, nunca será diferente, meu irmão. E ninguém aqui é dono de nada e nem de ninguém. Vamos voltar para o passado. Vamos. A sua separação foi um acontecimento público que envolveu adultério e naquele momento no cenário evangélico ganhou um peso como não se vê hoje. E nem se pensa hoje. E já tinha havido milhares antes, é só porque foi o meu caso. Pois é, vamos chegar lá. Porque, só para citar dois casos, né? A Assembleia de Deus, de onde surgiram diversos dos seus críticos, especialmente em relação a o Fábio que caiu e tudo mais, recentemente, em abril, em Cuiabá, a Convenção Geral da Assembleia de Deus decidiu que pastores divorciados, desde que não tenham sido os que abandonaram o lar ou tenham sido os agentes, né, da traição, podem seguir normalmente com os seus ministérios e mais, podem ser constituídos, né, ministros numa situação como essa. Uma outra igreja, que é na Igreja Internacional da Graça de Deus, do pãozinho de queijo. Do pãozinho de queijo, né? O segundo homem no comando da igreja se separou. Foi uma coisa que foi meio abafada. Até porque, como o senhor sabe, o R.R. Soares sempre foi muito radical nessa questão. Mas ele Miguel Ângelo se separou, casou também. de novo. E ele aí... separado segue lá e ninguém bota o dedo na cara, ninguém aponta e tudo mais. Considerando, né, que ainda que a principal razão do dedo na cara tenha sido o aspecto da traição, não foi. E nós considerando também que qualquer um que já teve um relacionamento, né, entre homem e mulher sabe que mesmo aquele que traiu, aquele que foi traído, como diria Nelson Rodrigues, perdoe-me porque me traíres, sempre é uma culpa, ou sempre, a não ser que seja um caso de caráter, né, de uma parte ou de outra, sempre, pelo amor de Deus, sempre a culpa não é só de um lado. A mãe dos meus filhos acharia isso ridículo. Ela é minha amiga, a gente vai passar o Natal juntos, nossa casa então me é uma diga, só. Por que então com o senhor foi diferente? Por duas razões. A razão número 1 é porque o meu incômodo para essa moçada toda era insuportável. Ministerialmente eu funcionava assim como uma foice que rodava em cima de cabeças conceituais. Você imagina um eixo com uma foice conceitual do Evangelho rodando assim.
Alguém queria colocar de fora. Toda vez que vinha um maluco, eu nunca precisei tratar de ninguém pelo nome. Mas a ideia que ele ia apresentar já era decepada assim. Ó. Eu dava uma opinião, aquilo morria. Bastava eu dizer, não é assim, segundo o Evangelho. Pô, acabava. Ia de norte a sul aquilo. Brrr, não é assim. Virava heresia sem que ninguém virasse herege. O pensamento já nascia meio morto. Então, imagina o significado horrendo de você encarnar esse papel. Que não foi buscado, que não foi pleiteado, que aconteceu espontaneamente. Mas o que tinha de gente torcendo pela minha relatividade não estava escrito em nenhum lugar a quantidade de gente que torcia por algum tipo de relatividade, de fragilidade que tirasse de mim e que não era de mim, era um benefício que o evangelho histórico tinha no Brasil. Você diria que se não fosse esse episódio, certas pessoas que hoje se acham em posição de liderança jamais teriam chegado lá? Certeza absoluta. Olhe para a história, é simples fazer essa leitura. Veja até 98, quem era quem e como era, e veja o que aconteceu de 2000 para frente. Não precisa ser eu, vá lá. Spoiler, a palavra é essa. O senhor acredita que o tratamento que lhe foi dispensado foi porque foi o rei morto, o rei posto, e agora vamos dividir isso aqui que estava muito garfado. Olha, houve reunião de 300 pessoas em São Paulo explicitamente dizendo: o Caio já não existe mais, vamos ver o que nos toca do despojo dele. Houve essa reunião? Não vou dizer nomes porque são pessoas queridas, eu não quero magoar ninguém. Chega, está todo mundo. Um dia isso gerou uma magoinha em mim. O senhor foi muito traído naquele momento? Ih, meu amigo, mas eu não quero nem falar mais nisso porque estão todos perdoados. Todos perdoados. Mas eu, se abrisse a boca, não ficava quase ninguém em pé, meu irmão. Então, uma reunião para o Caio morreu. Vamos ver quais são os espaços que o Caio tinha que a gente vai ocupar agora. Para todo lado. Como Ariovaldo é minha testemunha, o Alexandre Ximenes é minha testemunha, para não falar de outros que vocês não conheçam. O Alexandre saiu de lá revoltado. Dessa reunião? Ele estava presente lá. Para eu não falar o nome, ele pode dizer os nomes de todos os que estavam. De quem falou e com que termo. Estavam disputando seus pódios. Os espaços. Como Ariovaldo uma vez me falou, de um certo indivíduo, que eu não vou mencionar o nome, só estou mencionando o caso porque a pessoa era muito especial para mim, dizendo: mas rapaz, eu faço tudo o que ele fazia. Eu tento imitá-lo de todos os jeitos. Por que eu não consigo ter em mim aquilo que ele tinha? Se eu faço tudo igual. Isso em 2000, 2001. Quando a minha palavra virou uma palavra ouvida no país inteiro e levada a sério, ela era uma palavra inibidora de loucuras. Não foi a EVB que conseguiu isso. Agora, foi o que Deus me deu, por graça dele, porque eu não busquei, eu só estava pregando o Evangelho. Não estava ambicionando nada além disso. Hoje, eu posso dizer isso porque eu estou afastado do fenômeno quase 2 décadas. A segunda coisa tem a ver com o seguinte: o fato de que foi um ato pecaminoso, de traição, de infidelidade, de iniciativa minha, contribuiu fundamentalmente para isso, mas está longe de ser a causa ainda. Sabe qual foi a causa? Foi eu ter tomado a iniciativa de contar sem ser descoberto por ninguém. O senhor deu a cara a tapa. E eu que ouvia de todos eles, olha, o mais irônico eram os que iam na televisão falar mal de mim, e eu dizia: meu Deus, eu sei que esse cara pegou a fulana, pegou a cicrana. Eu aconselho as mulheres que ele pega. Ele já chorou comigo pedindo ajuda. É um promíscuo que não fez isso nem porque achou que tinha se vinculado efetivamente a alguém, faz por fazer, mas estava na TV. Eles confiavam tanto na minha integridade que foram bater em mim, sabendo que eu não iria contar os casos deles. Agora, o que
aconteceu fundamentalmente foi o fato de que quando eu vim a público e disse, está acontecendo isso comigo, eu não vou viver assim, eu não quero mais, eu puxei o nervo esquerdo do escroto mais doído, do testículo mais sensível, do saco efeminado desses hipócritas. Aí o ódio inconsciente foi um negócio extraordinário. Isso é um fenômeno que daqui a mais 20 anos a psicologia coletiva vai ter deixado isso bem claro para todo mundo. Mais do que ter sido por causa da traição, que foi pecado meu diante de Deus, contra a mãe dos meus filhos e a quem interessava, mas não a eles. E a terceira coisa, sabe Aliás, qual o foi? senhor, como já disse, já resolveu. E há muitos anos. É uma coisa que o senhor já superou há muito tempo. Meu Deus, isso é um assunto que não existe. Que não existe. Né? Se a minha netinha ouvir essa entrevista, ela é de 12 anos, ela vai ficar escandalizada. Não vai entender nada. Que pessoa mais maluca é esse? Estão perguntando o que é isso? Que loucura é essa? Então a vida mudou, está tudo feliz e bem. Pois bem, a terceira coisa tem a ver com o seguinte, é que ao fazer daquele jeito, eu também aproveitei a carona e pulei fora do barco. Esse é que foi o último elemento mais doído de todos. Porque se eu tivesse aceito a restauração que a igreja presbiteriana me ofereceu e insistiu. Primeiro eles quiseram uma disciplina, eu disse, eu não estou para fim disso não, eu estou me desligando unilateralmente, eu não quero mais ser parte disso. Escrevi a primeira carta, eles não aceitaram, escrevi a segunda, não aceitaram, escrevi a terceira, eles não aceitaram. Aí eu disse, não é possível, isso não é a máfia. O cara só sai morto, eu não quero! Não quero. Bom, aí me fizeram uma proposta. Olha, a proposta é a seguinte, sem disciplina, sem nada, aceita só o seguinte, você fica quieto o tempo que você quiser e no dia que você achar que está bom para voltar, você diz, está bom para voltar, que a gente te restaura e acabou. Eu disse, eu não quero nem isso. O meu amigo Guilhermino Cunha, que é meu amadão... O que pela sua cabeça naquele momento? O senhor queria ir para onde? O que eu queria vir para cá. Eu queria voltar aos meus 18 anos, porque eu nunca quis ser pastor ordenado. Eu sabia quem eu era, eu sabia que Deus tinha me ungido, eu sabia que isso vinha do céu, eu sabia que vinha de Deus, eu sabia que não dependia de Jerusalém, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de ninguém, nem do concílio dos sacerdotes e dos presbíteros de Jerusalém. Eu nunca consultei carne e sangue. Foi a igreja presbiteriana que disse que era um absurdo que eu em Manaus, aos 19 anos de idade, pregando o evangelho, fosse considerado pastor pela cidade inteira, pregasse a palavra para a cidade inteira, sem ser ordenado pastor e sem aceitar ir ao seminário. E como eles me pediam todo ano para ir ao seminário, eu dizia que não iria, não porque eu tivesse nada contra a cultura, sinceramente eu lia mais do que todos eles. E me aculturava o máximo que eu podia, não apenas naquele currículozinho básico e burro de seminário, mas para todo lado. Eu escrevi a minha tese sobre a ordem de Melquisedeque, e lia antropologia, psicologia, lia física, lia história da igreja, teologia, dogmática, sistemática, lia tudo o que tinha de qualquer área do saber, eu queria saber, então, tinha uma avidez muito grande. Então eu além não quis dos ir pro invejosos, seminário. dos que queriam espaço, o senhor considera que é odiado também por aqueles que se sentiram abandonados? Eles reagiram como amantes passionais, que disseram, a gente amava esse cara e dava a vida por ele, e ele decidiu não ser mais parte do nosso grupo. Então, conquanto eu estivesse fazendo aquilo, sem que na minha mente eu estivesse querendo ofender nenhum desses irmãos, eu só não queria, era agora, depois do acontecido, ter que viver tendo que enfrentar de maneira veemente, porque eu não me curvaria a nenhum tipo de restauração humana, hipócrita e mentirosa, e falsa e plástica, de adúlteros e hipócritas que queriam me oferecer, quando eu sabia que o único a me restaurar era o Senhor, eu não aceitaria nada que não viesse daquele que me ungiu e que me constituiu.
E como eu sabia que entrar naquele esquema era vender a minha alma, eu não aceitaria sob hipótese alguma. E ao rejeitar isso, eles aproveitaram isso para vender para o povão a ideia de que eu estava rebelado contra a comunhão dos santos e o amor dos irmãos. Você acha que também havia, entre esses outros poucos e bons, que pensassem que naquele momento o senhor representava para eles tudo que havia de bom na igreja, era o grande exemplo? O senhor estava à frente de um projeto de assistência social que a igreja evangélica jamais conseguiu levantar. O senhor estava realizando o sonho da missão integral, construindo esperança, e o que lhe aconteceu acabou derrubando esse sonho junto também? Quer dizer, não, porque eu não creio em nada disso. Eu creio que o que me aconteceu não teria derrubado nada que já não estivesse demolido. Derrubável. A fábrica de esperança aconteceu apesar da missão integral da igreja. A missão integral da igreja bateu as botas com Lausanne. E Lausanne bateu as botas no meio da década de 80. Esse Lausanne III que fizeram aí é uma tentativa do Crepúsculo, da saga O Crepúsculo. A volta dos zumbis. Foi um encontro de Fred Krueger. Estão tentando ressuscitar o ressuscitável. Não, não é. As pessoas não aceitam os processos da história, não enxergam o Kairos, os momentos, aí ficam querendo ressuscitar, querem botar o Billy Graham ali no formol. Não haverá um momento mas vai da ter igreja outra voltar cara, a ser relevante mas nesse vai ter aspecto? outra cara e só vai ter a cara que não se espere. Porque se o princípio sopra onde, se o espírito sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai, quem disser que sabe de onde vem e sabe para onde vai, já não está falando do espírito, já está falando de outra coisa, meu irmão. Reverendo Caio, o senhor não acha que se deu um fenômeno do senhor ter assumido um papel assim arquetípico para essa massa de evangélicos, do tipo assim, seja de Deus por mim, né? Seja crente por mim, você jejue por mim, ore por mim, pregue por mim, e aí quando esse pseudo revés desce sobre a sua vida, o cara falou, agora quem vai viver por mim? Quem vai encarnar esse papel? A cara que eu do não evangelho por mim. Eu vejo muito mais isso, né, esse fetiche quase. Mas isso aí é relacionado ao povo puro e simples. Isso. Falando desses não a casta dos que são sacerdotes. formadores de opinião, são não. aqueles três elementos anteriores certeza, que eu mencionei. certeza. O povo puro e simples se sentiu em estado de orfandade. Eu me lembro que eu estava em Curitiba, eu não sei exatamente o ano, eu estava a trabalho, eu estava andando de noite naquela rua, 24 horas que fica, e tinha uma banca de revista, e tinha uma revista com a sua foto, e dizendo, Caio Fábio, abre o jogo. Eu não era pastor, não tinha pretensões pastorais nem nada, mas eu olhei para a sua fisionomia naquela foto, já fazia algum tempo que eu não lhe via em público, e eu comecei a chorar no meio da rua. O meu sentimento foi um sentimento assim, de abandono. Nós perdemos a nossa referência. Eu não sei se o senhor percebe esse papel disseminado no meio das pessoas comuns. E fui, e sou ainda visitado por milhares e milhares de declarações que corroboram o que você está dizendo. Agora, uma coisa interessante é a seguinte, eu nunca vi ninguém se aproximar de mim e dizer que deixou a fé por causa disso. Quer dizer, nunca houve um escândalo contra a fé. O que houve foi uma tristeza de dizer, meu Deus, isso não podia ter acontecido com ele. Mas ainda assim havia um reconhecimento de que tinha sido uma tragédia humana e não uma ação desumana contra a vida. Queria tocar num ponto que eu sei que é um ponto difícil, mas o senhor tocou nele, vamos lá em frente. Alguns personagens da nossa, que convivem conosco na igreja, o senhor citou até um, como Júlio Severo,
Você pega, por exemplo, um Pat Robertson da vida, que quando houve o terremoto no Haiti, disse que aquilo tudo que ocorreu com os haitianos era juízo de Deus em função do voodoo que eles praticavam. E o senhor também foi vítima desse vaccínio, né? Quando algumas tragédias, inclusive muito pessoais, muito dolorosas, como foi o falecimento de seu filho e todo aquele processo, houve muita gente que se levantasse e dissesse isso. Isso foi juízo. Como foi viver esse momento? Eu só tive coração para a dor, saudade da partida do meu filho, mas olha, nada do que eu soube, do que eles disseram, teve qualquer poder de gerar qualquer coisa em mim. Graças a Deus. Eu já tinha escrito aquele livro, O Enigma da Graça, 2 anos antes do meu filho morrer. Quando meu filho morreu, eu vivi com toda integridade, tranquilidade e paz. Aquilo que eu sabia que se eu perdesse não um filho só, mas eu perdesse todos no mesmo dia, a minha resposta ia ser a mesma, porque eu criei, por isso é que eu escrevi. Não é uma teoriazinha. Está entranhada em cada célula do meu ser pela misericórdia de Deus. Eu assisto... E olha, não tem ninguém, o diabo não tem um ser humano para trazer hoje aqui diante de nós e dizer, esse aqui o Caio não perdoou. Eu estou falando coisa séria, meu irmão. Diante do Deus vivo, diante de principados e potestades malignos e raivosos. Se houver um ser humano que eu não tenha perdoado, O senhor perdoa a todos. todo mundo, não tem ninguém com dívida comigo. Quando eu digo uma palavra sobre um ou outro, eu estou falando do que eles fazem. Não estou sentenciando ninguém a coisa nenhuma. A minha oração por todos é que todos se convertam ao bem. E o meu coração nunca dormiu com ira em relação a ninguém. Olha, diante do Senhor eu não tenho esse dia para te contar dizendo, nesse dia o diabo ganhou espaço no meu coração, porque eu irei e o sol se pôs sobre a minha ira e eu dormi com ódio daquela pessoa. Eu não tenho esse dia para contar. E também não sou cínico, renovando perdão todo dia, não. Está todo mundo Resolveu de uma vez só. perdoado, não apanhado. lavado. Agora, por outro lado, eu tenho opiniões a dar sobre ideias, conceitos e equívocos. E não é porque eu não tenha nenhuma inimizade contra a alma dessas pessoas que eu vou deixar que a vandalização do Evangelho aconteça sem que eu me una a Paulo na luta comum da defesa do Evangelho, como me cumpre fazê-lo e como cumpre fazer a todo aquele que carrega o temor de Jesus no coração. Eu assisto seu programa e já aconselhei a muitos que assistissem. E eu reparo duas reações diferentes, né? Há a reação daqueles que não são cristãos e que escutam o senhor pregando e retornam positivamente e estão mais conectados com a mensagem que o senhor está colocando do que com a forma, como e de que maneira essa mensagem está sendo colocada. Quando eu indico o seu programa a evangélicos tradicionais, os que estão nos cartórios, o que eu retorno é um escândalo muito maior, não ao que é dito, isso sempre é positivo, mas a forma com que é dito. Sem falar no meu chapéu. Sem falar na indumentária. Muito, e todas as outras coisas. Fashion mall terrível. Sem falar em todas as outras coisas, exatamente. Já que você tocou na indumentária também fala, nem tá parecendo um guru, etc. e tal e tal. Isso tudo, o senhor já pensou em repensar isso? Não. Não? Porque eu me visto do jeito que eu me sinto. Não estou falando da indumentária, estou falando da forma. Às vezes, dizer às vezes assim, isso é viadagem. Mas é viadagem. A gente sabe que é, eu fico procurando, olha, o meu vernáculo não é pobre. Aí eu procuro, me vem 10 alternativas, eu digo, não, meu Deus. Eu vou dizer o que no lugar da viadagem. Boiolagem. Boiolagem, qual é uma palavra melhor para aquela coisa do que é uma boiolagem?
Então eu acho que a Estão de sinceridade quatro é o pro que espanta diabo, mais as pessoas. levando um tarugo no traseiro. Eu não posso descrever assim. E eles se curvaram e prostraram a Satanás. Parece que virou uma frase poética que nada diz, nada mais. Aí só vai no popular. Na hora que eu digo, estão de quatro para Satanás, levando um tarugo do traseiro, o cara vai... Sentiu onde o bicho tá chegando. Ou quando eu pego esse chifre aqui e digo, meu irmão, cuidado, meu irmão. Aí ele sente o bicho se revolver nas entranhas. É bom que você diga que é um chifre, que não é um chofar, né? É um chofar. É um chofar, é? Assim um chofar, assim um chifre. O cliente escolhe. O cliente escolhe. É prevendo isso. O cajado. Esse aqui é a vara e o cajado. Aqui é a vara. Aqui é o cajado. Recentemente o senhor inovou mais uma vez e começou um programa noturno na TV aberta aqui em Brasília, voltado para o público que não é crente. Né? O senhor começou a pescar fora do aquário. Sempre, a minha vida inteira. Né? Onde o senhor aborda, que eu soube, temas que são polêmicos, que poucas pessoas têm coragem de abordar. Como é que tem sido essa experiência? Maravilhoso. O povo liga lá para o Disque Paz, que é um ministério que eu sempre tive desde Manaus, desde os 18 anos de idade, que eu criei o Disque Paz, e a gente recebia em Manaus 8, 10 mil telefonemas por dia. E a vida inteira eu tive sempre esse apoio de receptividade por telefone. Já usei muito a Rede Globo de televisão, na década de 80, década de 90. Que tipo direto. de público liga para o senhor? Gente querendo são se evangélicos matar. que estão assistindo, são não evangélicos? Tem de tudo. Tem evangélico brigando com a mulher, batendo na mulher, tem gente não evangélica, tem esotérico, tem espírita, tem gente sem confissão de fé, tem suicida. Como as pessoas veem o senhor? Tem gente chegando à night desesperada. O povo de fora me ama. O povo de fora não vê nada esquisito em mim. Por que não tem referência? Não, porque é a opção de um ser humano ser como qualquer ser humano queira ser, meu amigo. É só no meio evangélico. Imagina, se eu pusesse um paletó, uma gravata, um sapato cromo alemão, um gomex na cabeça, um terno preto, comprasse uma Bíblia com letras grandes e dissesse, amantíssimos, amados irmãos, agora começaremos esta conversação de graça. Não era um papo de graça? Tava tudo perfeito. Mas, pelo amor de Deus, o cara não pode ser quem o cara é. No meio evangélico você não pode nem se autodesignar como o cara. Eu não posso nem dizer que eu sou um cara. É pecado. É chulo. Eu sou um carinha, uma pessoinha. Pelo amor de Deus, eu sou, deixa eu ser. Quem não gosta vira outra coisa. O fato é o seguinte, eu não estou querendo adesão de ninguém, eu não estou trabalhando pelo aumento de nada, eu não estou buscando... Mas você não acha que é um prejuízo, não, qual é a palavra? Um waste. Um desperdício de um... Não, meu irmão, você acha que algum profeta trabalhou com a categoria do waste? Todo profeta foi um waste, meu irmão, a começar da sua própria casa. O maior waste foi Jesus. Pelo amor de Deus. Primeiro ele se fez waste na Palestina. Sim. Podia ter nascido em Roma, né? Podia. Na Grécia, em Atenas. Aí vai para Belém. Depois exílio, depois volta, vai se enterrar em Nazaré. Ele era over para o lugar onde ele nasceu. Nazaré. Era muito profeta para tão pouco lugar. Aí depois vai para Cafarnaum. E diz que Jerusalém é lugar de morrer. Então, meu querido, se tem o waste dos wastes, o desperdício dos desperdícios... É o senhor permanecer em Jerusalém. Foi Jesus. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, como eu sei que a vida inteira eu fiz. Eu não fiz a coisa certa em 98 e 99, e a fiz não do ponto de vista coletivo. Eu cometi coisas erradas contra a minha vida. Agora, ministerialmente, para trás eu não tenho arrependimentos,
Eu só fiz o que foi sincero na minha vida, eu não procurei glória humana, não procurei fama, não procurei projeção, vivi contra as projeções. Todos os anos era convite de todos os congressos da terra inteira para eu falar em todos. Se eu quisesse virar mosca de Mas houve de muita confeito. gente que se aproveitou do senhor, políticos, outras lideranças evangélicas, por mais que o senhor não estivesse buscando isso, Meu amigo, há quem estivesse buscando no senhor isso. Mas eles estavam ali atrás e eu fugindo. Eu só estou te dizendo que se eu quisesse, eu não, com toda a oferta que eu tinha, eu não atendia a 3% da demanda, nem no Brasil, nem na Terra, no planeta. Depois de 88, mais ou menos, 87, não se fazia congresso nenhum no planeta para o qual não fosse convidado para ser keynote speaker, para ser da opening speaker da night, ou para terminar, ou para falar o tempo todo. Estados Unidos, Europa, África, Índia, em todos os lugares do planeta, e eu não ia. Não ia porque eu dava prioridade para a Fábrica de Esperança, para a Casa da Paz, para favelas no Rio de Janeiro, para Bangu 1, sobretudo para minha família. Não ia, ninguém entendia. E os amigos que ficavam com raiva? Para eles aquilo era um sonho de consumo deslumbrante. E eles achavam que eu tratava aquilo assim como coisa de someno, porque para mim nunca foi nada que me tenha subido a cabeça, não subiu. Naquele tempo, quando eu era novinho, imagina hoje, doído, casca grossa, ferido, machucado, com camadas e camadas já crescidas em cima de mim. Se eu vou ter alma para outra coisa, o waste, para mim, seria entrar nesse circuito e dizer, deixa eu ser evangelicamente correto. Dizer o que eles querem que eu diga, do modo que eles querem ouvir, porque a coisa mais simples que tem, não precisa nenhuma jogada de marketing. Se eu pegar aquele telefone ali e fizer 6, 7 telefonemas agora à noite, daqui a 3 meses no máximo, os evangélicos inteiros vão estar falando outra coisa absolutamente diferente de mim. Voltou, ressuscitado da graça, salvo pela iniciativa de 7 homens de Deus que o amaram até o fim e reconhecem que eles devem estar aqui, como foi o que uma repórter da revista Piauí, que veio me entrevistar outro dia ali, me falou, que o Silas Malafaia disse a ela. Se ele aceitasse uma restauração feita pelas minhas mãos, pelas mãos do Jabes Alencar e pelas mãos de mais 3 irmãos, eu reconheço que o lugar dele é um lugar acima de todos nós e nós iríamos colocá-lo lá, mas ele tinha que aceitar a restauração pelas nossas mãos. Então, meu irmão... Silas e do Jabes Alencar? E mais 3, disse para a repórter da revista Piauí. Nem preocupado com os outros 3, só esses 2. Então, olha só. Agora, você veja, é simples, meu amigo, é simples, é só... Não precisa nem ficar muito de 4, é só virar a beiradinha e adorar. Mas a minha alma abomina, eu não quero isso. Eu não quero nada, não estou buscando nada. O que Deus quiser fazer, Ele fará. E quem disse que Ele não está fazendo além do que nós pedimos e pensamos, agora, já, enquanto a gente está conversando aqui. Quem é que disse a vocês que vocês não estão assistindo algo infinitamente maior do que você poderia conceber como não sendo waste? Quem sabe esse é o waste mais aproveitável, é o refúgio mais maravilhoso por ter se encontrado algo infinitamente mais sublime que a história vai contar. Então, meu irmão, eu estou na presença de Deus, não estou procurando nada. Aqui, eu creio nisso. Numa tranquilidade de alma e de espírito total no Senhor. Vamos tocar no assunto do processo criminal. Uhum. Como é que está o andamento do processo contra o senhor? O seu advogado recorreu da sentença da Justiça Federal? Qual a expectativa em relação ao desfecho? O desfecho é tranquilo, líquido. Ele ganhou o certo. recurso? Ganhou o recurso. Foi para outra instância. Uhum. Houve um grupo de advogados em São Paulo que queriam entrar na ordem dos magistrados brasileiros contra aquela juíza, porque ela costuma arbitrar de maneira muito extravagante, mas eles acharam que naquele caso ela passou dos limites. Uhum.
Foi o meu advogado que não deixou que aquela ação fosse perpetrada contra ela junto à ordem dos magistrados. Por que você acha que esse desfecho, tão diferente das manchetes, não tão nas manchetes como teve o primeiro? Caio Fábio vai ser preso. Primeiro porque o Globo não acredita nisso. O Estadão não acredita nisso, a Veja não acredita nisso, a Isto É não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Os repórteres que me ligaram disseram, isso é uma coisa surrealista, essa mulher é doida. E a Folha deu por uma razão, que eu não vou aqui revelar qual seja, mas de natureza política. Agora, o Jornal do Brasil até deu junto ou antes com ela. Mas foi no suscitou uma online. Certa suspeita da minha foi parte. No onlinezinho lá, no hardcore, escrito foi só a Folha mesmo. Tem a impressão que foi primeiro. Jornal de peso. Então, e a Record por razões óbvias, já 5 dias depois. Então aquilo ali foi uma loucura. O presidente da Fernando Henrique Cardoso, que é o mais interessado foi lá no processo, e me isentou. Foi lá e te isentou. Aqui o senhor acha que interessa isso tudo? Interessam a religiosos e, no caso dela, interessa a ela que gosta de aparecer. E como ela acha que esse é um negócio histórico, tem a ver com a história do Brasil, com a presidência da República, com um monte de coisa assim, ela quis ser a mulher que decretou ao indivíduo que eles determinaram que seria o boi de piranha, aquele tipo de ação. Porque, pelo amor de Deus, na hora que os livros se abrirem e virem quem era quem em relação a essa história, eles vão morrer de vergonha. Pois é, em relação a quem é quem nessa história. O abacaxi era o tal dossiê, que foi elaborado por alguém, foi manuseado por alguém. Houve 3 ou 4. E foi alguém que tentou vendê-lo. Recentemente saiu uma notícia de que Collor teria comprado. E pelo... Não. Collor, a notícia que eu tenho na Flórida depois Collor é comprou. que 3 malandros na Flórida venderam para o Leopoldo Collor a ideia de que tinha o dossiê, e eles criaram um dossiê, fabricaram um dossiê e venderam para o Gilberto Miranda, para o Collor e para esse grupo aí. O senhor viu um dia esse dossiê? Nunca vi nada. Essa história me foi contada pelo Paulo Sérgio Rosa, é um cristão lá da Flórida, naquele tempo. Depois ele pediu para o cara que contou a ele para me contar, que era o Oscar de Barros. Eu ouvi de ambos. Depois o Paulo me contou de novo e o Oscar me contou de novo. Eu ouvi essa história, fiquei com essa informação 8 meses, nunca falei com ninguém, achei aquilo ali. Meu amigo, eu ouvia, na década de 90, tudo que você puder imaginar me contavam. Eu não contava nada para ninguém. Tinha coisas que o jornal ia narrar 1 semana, 2 semanas depois, eu já estava sabendo que ia sair muito tempo antes. Eu não vivia a vida fofocando, nem contando nada, nem da vida pessoal de ninguém, nem de eventos de natureza. Era o pastor mais proeminente do país. Pastor é geralmente a pessoa pela que descrição, as pelo pessoas respeito, contam as coisas. Imagino mesmo que via você visse coisas tudo. bárbaras, do ponto de vista secular, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista religioso. Como é que foi que de ouvinte o senhor se transformou na pessoa que fez o dossiê e ainda tentou vendê-lo? Porque eu era o único cara não político naquela história. Todo mundo, olha, você veja nessa história aí, o meu processo, eu estou junto com Lafayette Coutinho e Paulo Maluf, só eu fui condenado pela juíza. Você acredita nisso? Paulo Maluf escapou? Eu, Paulo Maluf e Lafayette Coutinho. Mas o senhor está sendo justo, Paulo Maluf é um santo. Eu e o Paulo Maluf nunca nos encontramos para nada nessa vida, a não ser para sepultarmos o marido da Viviane Senna. O Lali, fui eu que ele estava lá. E umas 2 vezes que eu estive pregando em eventos em São Paulo, 3 que ele estava presente. Nunca tivemos um papo. Lafayette Coutinho, a única coisa que eu sei dele é que tinha gente crente da família dele que frequentava reuniões onde eu pregava. Mas nunca encontrei com ele. Aí a Polícia Federal botou nós 3 no mesmo pacote. E nós fomos acusados no mesmo processo. Os 2 saíram incólumes. E eu recebi a sentença da juíza. Por quê, hein? Pelo elemento alienígena. A minha presença naquele ambiente era como se um ET tivesse chegado na Casa Branca, não em Roswell. Existem uns ETs!
De tão alienígena que era o fenômeno, porque eu era a pessoa mais inconcebível para estar ali. O senhor Eu era não muito vi procurado nada. por políticos para legitimar coisas. E Com aí, frequência. naquela história, o que eles diziam é o seguinte, né, os que estavam envolvidos no processo, que era Lula, José Dirceu, Benedita da Silva, o PT inteiro, Leonel Brizola, que eram os interessados de todos os dias. O garotinho estava ali para ajudar ao Brizola, mas não era interesse dele, ele estava com a eleição ganha lá no Rio. A Bené ligava toda noite lá para casa chorando, ela lembra, ela sabe, no meu rosto ela não me diria nunca diferente. Toda noite, meia-noite, durante 6 meses, chorando, meu pastor, senhor meu pastor, ajuda o Lulinha, diz onde está esse negócio, senão o Lula não ganha essa eleição. Deus sabe. Pois bem, esse grupo aí era o grupo do desespero, o grupo que queria dar um jeito, pelo amor de Deus. E eu dizia, eu não sei... Mas na prática o senhor nunca tinha nem sequer manuseado o documento. Essas coisas são imanuseáveis, meu amigo. Havia o dossiê ou era uma... Se houvesse, só uma carta rogatória do governo brasileiro poderia determinar, porque tinha que ser uma ação soberana do governo brasileiro mandando o Banco das Ilhas Caimã abrir a tal conta. Qualquer coisa que aparecesse em papel seria mentira. Você me entendeu? Então, ninguém tinha como saber um negócio desse. Ninguém teria como saber. E o pessoal que dizia que tinha, lá na Flórida, era um sujeito que dizia que era funcionário do tal banco que tinha conseguido tirar de dentro do banco. Por isso ele queria receber um dinheiro e fugir. E era por isso que ele estava cobrando de quem quer que quisesse esse dinheiro para dar esses documentos e fugir. Agora, mostrar documento ele nunca mostrou para ninguém. E esse indivíduo eu vi 2 vezes na vida. Eu vi uma vez, a pedido já do Brizola, do Lula, que queriam ir lá encontrar com ele, e como eu ia estar na Flórida uma semana antes, eles pediram para eu encontrar com esse cara. Depois, no encontro com o sujeito, eu descobri que ele era íntimo do Brizola. E ele pegou o telefone e falou com o Brizola na minha frente, chamando o Brizola de Brisa. Era bem íntimo. Ah, meu irmão, tem muito mais história aí do que se possa imaginar. E a segunda vez que eu vi esse indivíduo foi quando ele mandou ameaçar de morte a mãe dos meus filhos, aos meus filhos, a todo mundo, se eu abrisse a boca dizendo que ele era a pessoa que tinha esses documentos. Na hora que a mídia... Qual é o nome desse cidadão? O nome dele é Jamil Degan, também vulgo James Degan. Então, foram as 2 vezes que eu encontrei com essa figura. No mais, quem dizia que tinha informação toda era o Paulo Sérgio Rosa, o Oscar de Barros e o sócio do Oscar de Barros. Eu nunca vi coisa nenhuma. Depois o Oscar de Barros deu uma entrevista no jornal O Globo dizendo a mídia pegou o reverendo Caio aí de boi de piranha. Ele foi a noviça dessa história. O homem é inteligente, a beça para isso, para aquilo outro, mas ele tinha que fazer um curso de maldade no inferno para ficar expert o suficiente no que estava rolando à volta dele. Ele não queria saber dessas coisas, eu não queria saber nada disso. E qual é o próximo passo desse processo, o seu advogado? Ele vai para o Supremo Tribunal, já está no Supremo Tribunal Eleitoral, que é um processo eleitoral. Lá eu espero que ele seja liquidado. Se der uma louca lá e ele vier aqui para o Supremo Tribunal Eleitoral aqui em Brasília, é praticamente certo que ele aqui seja liquidado. Se desse uma louca e ele aqui não fosse, ele iria para o Supremo Tribunal de Justiça, onde ele seria liquidado com certeza. E se lá ele não fosse liquidado com certeza, com toda essa consubstanciação de provas do Fernando Henrique Cardoso e até do Lula, que depois que deixou a presidência voltou lá e depois em meu favor, seria negar todas as provas de todos os pseudo-interessados dizendo ele é isento. Mas se desse a louca no mundo, o que iria acontecer? Eles iriam me condenar a ser quem eu sou. A prestar serviços comunitários. Comunitário, aleluia, é só o que eu faço. Voluntariamente a vida inteira. Caio condenado a ser Caio. Caio condenado a ser ele mesmo. Olha a bênção de Deus na minha vida. Até quando eu sou condenado, é condenado a ser eu mesmo. Essa é a minha sentença. Esse aqui
está sentenciado a ser ele mesmo. Eu não quero mais nada além disso. Mas isso tudo é brincadeira, porque isso vai morrer na praia. Reverendo Caio Fábio, em nome de Cristianismo Hoje, eu lhe agradeço muito por essa Obrigado, entrevista. meu irmão. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora, principalmente para quem não conhece sua história e que julga a sua história baseado em lendas que são contadas. Lendas urbanas e eclesiásticas. Lendas urbanas e eclesiásticas. E é isso. Eu agradeço. Obrigado você, meu queridão. E obrigado, Charlito, também, querido.